Boa noite, pessoal. Nós vamos dar início ao nosso segundo dia da jornada LGPD do Laboratório Bridge. Eu sou o Jades Rames, CEO do laboratório. No primeiro dia, ontem, nós tivemos o professor Cleobert Santos, que nos deu uma grande e divertida aula sobre proteção de dados, tecnologia e segurança da informação. Foi sensacional. Depois, quem não assistiu, podem assistir no nosso canal do YouTube. Vai estar disponível lá para todos. Eu agradeço mais uma vez a equipe envolvida no planejamento e execução desse evento, ao pessoal da comunicação, que fez uma divulgação brilhante, cuidou de todos os detalhes, e ao pessoal do jurídico, que pensou no conteúdo e na organização. Muito obrigado, parabéns a esses bridgers que fazem a diferença no dia a dia do laboratório. Este evento tem como principal objetivo compartilhar conhecimento, sobretudo sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Nos anos anteriores, nós focamos na proteção de dados em saúde, mas este ano nos propomos a levar para vocês palestras sobre segurança da informação e inteligência artificial. Afinal, nós trabalhamos com tecnologia, né? Desenvolvemos soluções tecnológicas para o poder público. O Laboratório Bridge já entregou para o Ministério da Saúde, que é um grande parceiro do laboratório, um sistema de gerenciamento de programas de residência multiprofissional do SUS, gerando mais transparência e controle no pagamento das bolsas e qualificando, assim, a execução dos programas de residência multiprofissional, onde hoje há zero erros nos pagamentos, né? Conseguimos zerar aí esses problemas. E durante a pandemia nós desenvolvemos em tempo recorde, posso falar assim, o Brasil Conta Comigo, para o mapeamento e capacitação de profissionais de saúde de todo o país na luta contra o Covid-19, onde mais de 1 milhão de profissionais se cadastraram, sendo o maior cadastro profissional autodeclaratório do Brasil. Desenvolvemos já o sistema de monitoramento de obras de estabelecimentos de saúde, também produzido por nós, e onde toda reforma, construção ou ampliação dessas unidades são acompanhadas na execução e nos prazos, com alertas e aplicativos para os fiscais, servidores, e também um aplicativo de transparência para o cidadão, que está disponível gratuitamente, assim o cidadão pode ver as obras de estabelecimentos de saúde ao seu redor ou em todo o Brasil, sabendo quanto custou aquela obra, se ela já está pronta ou não, e até mesmo fazer alguma denúncia, se for o caso. Nós já trabalhamos junto com a Anvisa também no desenvolvimento do RNI, que é o Registro Nacional de Implantes, onde toda cirurgia de quadril, joelho e estentes coronários são inseridas no sistema, permitindo assim a sua rastreabilidade e acompanhando o sucesso em relação aos fornecedores de órteses e próteses. E somos os responsáveis pelo desenvolvimento do eSUS APS, que é o Prontuário Eletrônico da Atenção Primária em Saúde, junto com a SAPS, em parceria com o Ministério da Saúde. E o PEC, como também é conhecido, né, Prontuário Eletrônico do Cidadão, ele atende todo o Brasil, sendo hoje usado por quase 25 mil unidades básicas de saúde, isso em 4.173 municípios. Ele pode ser considerado hoje o maior prontuário da América Latina e há quem diga do mundo, né? E nós entregamos também, junto com o eSUS APS, alguns aplicativos mobile, como o Território, que é destinado para o agente comunitário de saúde, para o agente de combate a endemias, atividade coletiva, atenção domiciliar, o aplicativo de gestão, como o próprio nome diz, voltado aos gestores, coordenadores e secretários de saúde, e o aplicativo vacinação, que foi pensado inicialmente só para o registro da vacina contra o Covid, mas no fim, entregamos eles com todos os registros de campanha e imunos. E, recentemente, nós estamos contribuindo, e digo, explorando novos mundos, no Ministério da Educação, na educação, né, desenvolvendo o aplicativo de Jornada do Estudante, onde vai ser disponibilizado todos os dados do histórico do aluno, né, o histórico escolar do aluno, entre outros serviços úteis aos estudantes, como diploma digital e etc. O Laboratório Bridge é um laboratório da Universidade Federal de Santa Catarina, um laboratório de pesquisa e inovação. Ele está vinculado ao CTC, nosso Centro Tecnológico, assim como o Centro de Saúde, o CCS,
E hoje o Bridge tem 181 Bridgers. Bridgers é como carinhosamente nós chamamos os nossos colaboradores. O laboratório atua na pesquisa e desenvolvimento, então, dessas soluções tecnológicas para a gestão pública do nosso país, e esses produtos que eu acabei de mencionar, eles impactam milhões de vidas dos brasileiros, né? Nós já ganhamos o prêmio de melhor laboratório de inovação do sul do país, através do prêmio Labutantes, entre outros vários troféus que a gente chama assim, que nós já recebemos, né? E o nosso propósito hoje, nossa missão, é contribuir para o bem das pessoas com tecnologia e inovação. É por isso que o Laboratório Bridge existe. E como futuro, nós esperamos ser a organização desenvolvedora das melhores soluções tecnológicas para a gestão pública, ou seja, somos apaixonados por conectar pessoas através da tecnologia. Se você gostou, siga nas nossas redes sociais, Instagram, LinkedIn. Lá a gente posta bastante conteúdo, tem sempre novidade de tecnologia, de gestão, de saúde, de educação, e a gente tem prazer em compartilhar conhecimento. Isso faz parte da nossa cultura organizacional, compartilhar conhecimentos. E é isso que a gente está fazendo aqui, né? Promovendo gratuitamente para o público, para os nossos colaboradores e para o público externo, para a comunidade, a jornada LGPD do Laboratório Bridge. Amanhã a gente vai ter uma mostra científica também, mostra LGPD, que vai ser transmitida ao vivo pelo YouTube do Bridge, então não perca, pois tem artigos bem interessantes. E hoje, dando continuidade à nossa terceira jornada LGPD do Laboratório Bridge, nós temos a honra de receber a doutora Fernanda Rodrigues, que é advogada e coordenadora de pesquisa e pesquisadora do Instituto de Referência em Internet e Sociedade, IRIS. Além disso, ela é doutoranda em Direito, Técnico Ciências e Interdisciplinaridade da Universidade Federal de Minas Gerais. Possui mestrado em Direitos na Sociedade em Rede, pela Universidade Federal de Santa Maria, onde também obteve a sua graduação em Direito. É membro coletivo do Aqualtúnel Lab, grupo com atuação na área de raça, tecnologia e direito. Doutora Fernanda, desde já, muito obrigado em ter aceito o nosso convite, qual ficamos muito felizes em poder ouvir a sua vivência e experiência nesse tema tão importante hoje para a sociedade como um todo. Eu desejo a todos um excelente evento, que a gente possa aprender e trocar experiências aqui. Passo a palavra para a Mili, mas antes de passar a palavra para a Mili, eu quero parabenizar a Mili e toda a equipe que teve hoje um artigo aprovado, um artigo A1, Qualis A1, né, que foi uma revisão sistemática sobre LGPD, é um trabalho que a gente vem fazendo já há mais de um ano, né, Miliane? Então, parabéns a Miliane, que foi uma peça importante na condução desse artigo, e a toda a equipe que contribuiu e, de fato, colocou a mão na massa nesse artigo. Hoje, a gente está muito feliz com essa publicação, então eu estendo aqui os parabéns à nossa equipe. Então, muito obrigado, Miliane, e muito obrigado, doutora Fernanda, a palavra está com vocês. Obrigada, Jades. Boa noite, pessoal. Assim como o Jades mencionou, então, hoje, em especial, é um dia que a gente está muito satisfeito e alegre com a nossa trajetória, e principalmente aqui com a nossa terceira jornada da LGPD, né, do Laboratório Bridge. Eu sou a Miliane, assessora jurídica do Laboratório Bridge, trabalho desde 2019, né, de lá para cá a gente vem se empenhando bastante em compreender melhor a LGPD e a sua aplicação, tanto na parte prática, implementando a lei nos nossos projetos e equipes, quanto na parte científica, na construção, como já mencionou, de uma revisão sistemática sobre como os países que têm leis de proteção de dados vêm implementando isso na área da saúde, para que assim a gente possa ter posicionamentos e soluções para os nossos desafios, que não são poucos, mas sempre buscando, né, que eles sejam baseados em evidências. E a boa notícia, então, é que esse artigo foi aceito hoje e ele logo será publicado na revista Computer and Law Security Review, né? A gente vai publicar assim que ele for publicado na própria revista, mas se vocês quiserem conferir um pouco mais, a gente vai colocar, acho que até já foi colocado aqui no chat, os links que direcionam as nossas redes sociais,
onde não só tem o que a gente está publicando e vem publicando, que não é só na área da proteção dos dados, mas em relação a todos os produtos que nós desenvolvemos, e também notícias e informações. A gente está sempre atualizando tudo por lá. Agora, sobre a dinâmica do evento, né? Vai funcionar da seguinte forma: a palestrante vai fazer a sua exposição sobre o assunto de hoje, que vai levar cerca de 40 minutos, 1 hora. Em relação ao esquema de dúvidas e perguntas, então, pedimos que coloquem no chat, para que ao final elas sejam respondidas. A gente vai fazer todo o possível para responder os questionamentos dentro do tempo estipulado, mas, caso não seja possível, nos colocamos, então, à disposição após o evento, através do e-mail lgpd@brid.ufsc.br. A gente pede também que todos mantenham os microfones desligados durante todo o evento, pois isso, como tem muita gente aqui, pode gerar algum tipo de distração ou mesmo confusão aqui dentro do nosso ambiente. E por último, então, os certificados de participação, eles são emitidos até amanhã. Dentro da própria plataforma, vocês já têm acesso, tá? Ao final das dúvidas, a gente fará um breve encerramento. E sem mais delongas, eu agradeço novamente nas palavras do Jades e da doutora Fernanda, que foi minha colega lá desde 2014, e amiga também, né, que prontamente aceitou o nosso convite para participar do evento. Espero que essa jornada nos traga boas considerações sobre esse assunto, que é novo e tão importante no contexto da tecnologia, que é justamente a interface entre a proteção de dados e a inteligência artificial. E agora está contigo, Fê, vamos falar um pouquinho sobre inteligência artificial. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Mili, obrigada, Jades, pela introdução. Agradeço novamente pela oportunidade, né, pelo convite de estar aqui, principalmente na pessoa da Mili, que entrou em contato comigo. É muito bom a gente reencontrar colegas da faculdade em outros momentos e ainda mais pesquisando temáticas parecidas, né? Eu vou só tentar colocar aqui a apresentação dos slides, deixa eu só ver se vai funcionar. Porque tem uma instituição chamada Pessoas que Pesquisam sobre Tecnologia, que apanham da tecnologia, então às vezes não funciona. Deixa eu ver aqui. Se vocês conseguem ver, eu vou botar para a apresentação. Ficou em tela cheia? Ficou. Sim, tudo certo. Beleza, então. Mas então, muito obrigada pela oportunidade. Eu fico muito feliz realmente de estar aqui, porque hoje também eu pude participar do seminário de proteção à privacidade e aos dados pessoais do Comitê Gestor da Internet, e foi também como moderadora num painel para falar especificamente sobre proteção de dados e inteligência artificial. Então, até algumas considerações dos slides que eu pretendo pontuar aqui foi depois dessas conversas que a gente teve aqui em São Paulo ao longo do dia. E eu até acabei deixando essa tela aqui, mas o pessoal já leu minha mini bio, então sou doutora em formação, doutoranda aí em breve, realmente merecendo esse título. E eu sempre gosto de fazer essa apresentação inicial, menos para fins narcisísticos e mais para fins de explicitar meu lugar de fala. Estou coordenadora de pesquisa e pesquisadora no IRIS, e até eu aproveitei para trazer um pouco também sobre o Instituto, para falar para vocês apresentar um pouco do nosso trabalho, né? O IRIS, ele é um instituto que atua em diferentes áreas. Nós temos atuação principalmente para fortalecer os direitos digitais, mas não só com pesquisa, como também incidência política e comunicação científica. Então, a gente tem uma equipe hoje de 14 pessoas, se não me engano, e a gente tem projetos ativos para inclusão digital, dados públicos, considerando o conflito entre LAI, o suposto conflito, né, entre LAI e LGPD, projetos sobre moderação de conteúdo também, e alguns projetos por vir que a gente pretende iniciar aí nesse segundo semestre. Especificamente em relação à inteligência artificial, a gente tem atuação mais na incidência política. Nós participamos de audiências públicas, tanto na Câmara dos Deputados, quando ainda era o projeto de lei 21 de 2020, mas também agora com o andamento do substitutivo e a comissão de juristas no Senado Federal, a gente participou de audiências para discutir esse novo marco regulatório de IA também.
E aí a gente atua, inclusive, junto com a Coalizão Direitos na Rede, que é uma coalizão que reúne mais de 50 entidades atualmente que lutam para defender os direitos digitais no Brasil. A minha pesquisa especificamente vem junto com a área de tecnologia mais por coincidência. Eu comecei a pesquisar durante a faculdade, mas mais por curiosidade em relação, na época, ao aplicativo Uber, que estava ganhando ascensão, mas depois eu pude começar a aprofundar os meus estudos, e o meu lugar de fala sempre é racializado, então todas as considerações que eu faço sempre são dessa perspectiva racial, que, enfim, muitas pessoas podem criticar, às vezes, por entender que é identitário, mas eu vejo que muitas vezes, eu entendo, na verdade, que uma perspectiva que se propõe universal, mas que não enxerga esses supostos recortes, no caso, essa perspectiva que é identitária, de certa forma. Então, para mim, sempre fez muito mais sentido trazer essa perspectiva racializada, porque é enxergar, muitas vezes, pessoas que não estão ali no centro de uma discussão que realmente acaba impactando elas também de alguma forma. E aí, feita essa breve introdução, eu trouxe alguns vídeos aqui, eu vou deixar tocando até sem áudio, mas é só para a gente começar a conversar a respeito, porque, portanto, a minha área de atuação especificamente é na área da inteligência artificial. O meu projeto hoje no doutorado é voltado para a regulação da inteligência artificial, considerando principalmente questões de transparência e accountability para a gente evitar racismo algorítmico, né, que seria a reprodução, portanto, do racismo por meio dessas tecnologias emergentes. Mas muito do que eu vejo, e eu gosto de trazer esse exemplo da Amica, que é a primeira ideia que as pessoas têm, geralmente, quando pensam sobre inteligência artificial, né? Acho que muito por uma formação de filmes de Hollywood e essas influências do cinema acerca do que a gente entende como inteligência artificial, a primeira coisa que costuma vir à mente são esses robôs, né? O problema talvez seja que justamente a inteligência artificial ela está muito mais próxima do que a gente imagina, né? Eu não tenho contato com uma robô humanoide como a Amica, que inclusive essa reportagem fala sobre a capacidade dela de reproduzir expressões faciais conforme questões que são perguntadas a ela. Só que eu acho que esse tipo de abordagem, na verdade, ele é muito similar a posicionamentos que a gente tem visto, né, de diferentes pessoas ao redor do mundo e diferentes personalidades, na verdade, ao redor do mundo, trazendo sobre o quanto a gente deveria se preocupar com a IA, principalmente por causa dos possíveis problemas futuros que podem advir dela, né? Talvez vocês tenham entrado em contato com uma carta há um tempo atrás pedindo a paralisação no desenvolvimento da inteligência artificial por, no mínimo, 6 meses, e a gente não sabe muito bem por que esse critério de 6 meses, mas por um semestre, para que pudesse se repensar sobre qual o caminho, né, que essa tecnologia está tomando, mas muito baseado num discurso de que futuramente essas tecnologias poderiam vir aí, né, de uma forma distópica, a superar a capacidade humana e não obedecer mais aos nossos comandos. Só que, para usar uma palavra que o Tarcísio Silva, que é um pesquisador que eu acompanho de perto, utilizou numa entrevista recentemente, falar sobre possíveis danos futuros de uma IA que a gente perdeu o controle e que pode se virar contra a humanidade, é, de certa forma, uma desinformação estratégica. Porque hoje em dia a gente está enfrentando problemas muito mais reais, inclusive por causa da inteligência artificial, e é mais importante a gente focar no que está acontecendo agora do que necessariamente confabular a respeito de possíveis perigos futuros. E aí eu trouxe aqui alguns casos para a gente iniciar essa discussão, né? A partir dessa perspectiva do que a gente tem enfrentado hoje em relação a esses danos em torno do uso de IA relacionados à proteção de dados pessoais. Talvez vocês já tenham visto também essas imagens, né? Teve um boom nas redes sociais, pelo menos no meu Instagram. Muitas pessoas compartilharam fotos dos futuros bebês, possíveis bebês, a partir de uma inteligência artificial, um aplicativo de inteligência artificial que pegava fotos da pessoa e aí apresentava a pessoa grávida ou a pessoa com um filho, filha, e a criança com os traços da pessoa. Tudo muito encantador, né? E se a gente for parar para pensar essas
previsões a respeito do futuro, elas geralmente chamam bastante atenção. A gente se preocupa com robôs que podem tomar o controle da humanidade, e a gente se preocupa também em se imaginar com qual rosto os nossos filhos, enfim, vão advir dos nossos relacionamentos. Então, de certa forma, um discurso que chama bastante atenção. E muitas pessoas acabaram entrando nesse aplicativo, né? Acredito que exista mais de um, inclusive, para tentar descobrir aí como que seria essa possível vida futura. O problema é que muitas vezes as pessoas fazem isso, elas baixam o aplicativo, muitas vezes são tendências, são trends que estão ali nas redes sociais, mas sem ler os termos de uso, né? Dificilmente aqui todo mundo vai ter lido todos os termos de uso na hora de baixar o WhatsApp, Instagram, Twitter, Facebook. E só que cada vez mais, com o avanço dessas tecnologias, esses termos que sempre foram importantes, eles se tornam ainda mais. E aqui eu estou falando dessas questões mais recentes, né? A gente vê esse aplicativo recentemente, utilizando as informações que as pessoas colocavam ali na plataforma, mas se a gente for parar para pensar, a inteligência artificial realmente está na palma da nossa mão antes disso. Os aplicativos que a gente tem nas redes sociais, o algoritmo, o que define o que aparece para nós em termos de conteúdo é definido por um algoritmo. As nossas pegadas digitais, né, são constantemente tratadas, inclusive não só as nossas pegadas, mas também o que a gente deixa de fazer na internet, porque mesmo o tempo que a gente não passa no computador é informação que vai ser analisada para fins de perfilamento, para fins de profiling. Então, a gente já enfrenta isso com as nossas redes sociais no momento em que a gente recebe anúncios direcionados, publicidade, a gente recebe mais conteúdo de pessoas que a gente não segue do que de pessoas que a gente segue. Tudo isso já era, de certa forma, definido aí por inteligência artificial. Mais recentemente, a gente teve também esse boom em relação ao ChatGPT, né? E aí, novamente, a gente aborda essa questão das IAs generativas, essas inteligências artificiais que geram novos conteúdos a partir dessa base de dados. No relação às fotos, a gente tem aplicativos que a gente pede, eu quero um gato na lua montado num cavalo, e a inteligência artificial vai lá e gera exatamente essa imagem, perfeitamente elaborada, e o ChatGPT, por outro lado, teve essa explosão principalmente em relação ao fato de que ele consegue gerar textos bem articulados, né? Apesar da gente ter já notícias de alucinações. E alucinações aqui, inclusive, hoje no evento também, eu pude ouvir o Tarcísio questionando a respeito disso, se realmente alucinar é a melhor palavra para a gente usar aqui, porque, na verdade, realmente são falhas, né? Quando a gente está falando quando a gente está falando de erros desse tipo de tecnologia. E é importante a gente desmistificar até mesmo esse discurso em torno da tecnologia, porque senão a gente acaba caindo em casos em que professores acreditam que realmente, por ser uma inteligência artificial, dá para perguntar para o ChatGPT se um trabalho de um aluno foi plagiado ou se o trabalho de um aluno foi o próprio ChatGPT que escreveu, sendo que não está em nenhum lugar dito que o ChatGPT é capaz de fazer esse tipo de coisa. Então, mais uma vez, essa ideia de que a tecnologia ela é formidável e ela consegue fornecer coisas além da capacidade dela, vem muito desse discurso, e talvez eu acho que até mesmo do próprio nome inteligência artificial, né? A gente antropomorfiza a inteligência artificial no momento que a gente já atribui essa característica que é intrinsecamente humana, que é justamente a questão da inteligência. Aqui não está reproduzindo o vídeo, eu acho que tinha dado erro nesse em um outro vídeo que tem, mas aqui era um caso de talvez vocês tenham visto também, em relação às deepfakes, que era pegar o rosto de pessoas e colocar, enfim, em determinados corpos ali da inteligência artificial. Eu, pelo menos, vi nessa reportagem que eu tinha colocado aqui, posso mandar o link para vocês depois com os slides atualizados, mas era do rosto do Bolsonaro colocado em determinados vídeos. Teve uma vez que foi colocado o rosto do Bolsonaro num vídeo do Chapolin Colorado, isso viralizou, inclusive o autor desse vídeo dá essa entrevista ali salvo engano, é o autor desse vídeo que dá a entrevista para falar sobre esse uso da inteligência artificial, né? Deixa eu ver se eu consigo passar. Mais um caso aqui eu estou trazendo esse monte de casos para a gente ver realmente, né,
visualizar melhor essa problemática, mas talvez vocês também tenham visto esse caso da Elis Regina, né, que teve realmente uma grande comoção em torno disso, que ela, junto com a filha dela, a imagem dela, no caso, né, junto com a filha dela, foi utilizada por meio da inteligência artificial aí para anunciar veículos de uma marca de carros. Então, talvez, há algum tempo atrás, nós não teríamos que nos preocupar, eu não teria que me preocupar se no futuro eu preciso deixar um testamento, ou se eu preciso me preocupar em deixar um testamento agora, proibindo as pessoas de utilizarem meu áudio, imagem e vídeo para produzir conteúdo quando eu não estiver mais aqui, ou enfim, quando eu não quiser também produzir um conteúdo, né? Para a gente ver os impactos disso. Nos Estados Unidos também tem tido greves de atores e atrizes, justamente por causa das gravadoras, enfim, né, que querem ter direito à sua imagem por tempo indeterminado para conseguir reproduzir sem que o ator e a atriz esteja ali. Só que a gente está falando de uma profissão em que as pessoas vivem exatamente da imagem delas. E aí, como é que a gente vai permitir que essa empresa fique ali com aqueles dados eternamente? E como é que fica a remuneração desse ator, essa atriz? Ele vai receber por todos os filmes em que a imagem dele for utilizada apenas virtualmente? Isso, para usar uma famigerada frase, isso é muito Black Mirror. A gente não imaginava, talvez, e aqui vai o alerta de spoiler, talvez os próximos 5 minutos dê para me mutar, caso alguém não tenha visto todos os episódios, mas tem um episódio que é Be Right Back, em que tem um casal que eles conviviam juntos já, e aí o namorado dessa menina, a atriz principal, vem a falecer. E no início ela passa a mandar, ela contrata uma empresa, enfim, e manda textos e áudios dele para essa empresa, e a empresa, enfim, tem um programa que imita a pessoa, imita a voz, promete imitar os trejeitos, promete ter o mesmo humor, como se tu estivesse falando realmente com aquela pessoa que já partiu. E depois, inclusive, o episódio ele é um pouco mais distópico ainda, como é de se esperar do Black Mirror, porque a empresa desenvolve um boneco em tamanho real, e esse boneco, enfim, que é o próprio ator, claro, passa a tentar agir como se fosse aquela pessoa que faleceu. E aí aqui a gente tem essa utilização da imagem, porque a gente tem, enfim, né, é uma cantora arrisco dizer mundialmente conhecida, então tinha muito conteúdo dela, pode ser utilizado para alimentar essa ferramenta, e essa ferramenta, então, conseguir estar apta ali a produzir esses vídeos. E aqui no Brasil, eu acho que a gente ainda tem uma discussão muito, muito grande, que eu achei muito pertinente trazer, que é sobre o uso de reconhecimento facial. E aí, aqui a gente está falando, e eu acho que aqui começa a entrar mais diretamente nesse problema entre proteção de dados pessoais e IA, porque saiu no The Intercept recentemente uma notícia a respeito da Clearview AI, que é uma empresa que tem sistemas de reconhecimento facial e que a base de dados dela, para dizer que o sistema dela é apurado, é basicamente todas as imagens disponíveis na internet. Então, se vocês têm fotos públicas no Facebook, Twitter, Instagram, é possível que essas imagens estejam nesse banco de dados da Clearview AI. Antes de entrar especificamente em relação a essa questão da proteção de dados, vale mencionar que o reconhecimento facial aqui ele é muito problematizado, principalmente por causa do seu índice de falha, que tem estudos, inclusive, de 2 pesquisadoras estadunidenses, a Joy Bulamwini e a Timnit Gebru, falando que possui uma alta taxa de falha sobre o rosto de pessoas negras, mais do que sobre o rosto de pessoas brancas, e a gente tem visto, principalmente no Brasil, diversos estados investindo até mais em reconhecimento facial do que em outras áreas, para fins de segurança pública. O problema é que a gente está falando de uma tecnologia que, portanto, é capaz de, em tese, identificar alguém como um suposto criminoso e levar à prisão dessa pessoa. Só que se a gente está falando de uma tecnologia que apresenta falha, e uma falha significativa sobre o rosto de um determinado grupo social, e a gente leva isso para a segurança pública, a gente está arriscando, então, a ter uma grande quantidade de pessoas que sejam presas equivocadamente.
E eu acho que quando a gente está falando de segurança pública, a gente nem precisaria ter um alto índice, nem precisaria que fosse, nossa, 40% de o índice de falha. Mas seria uma taxa de 1 a 2% de erro já seria um número absurdo de falsos positivos para a gente considerar que essa tecnologia realmente é eficiente e pode nos ajudar. Então, será que os benefícios são realmente superiores aos prejuízos? E mais, sempre me perguntam, mas então o que que leva na verdade aos erros, né? Muitas vezes são bancos de dados com imagens mais de pessoas brancas do que de pessoas negras, realmente, e aí tem pouca referência para conseguir identificar rosto de pessoas negras, mas eu sempre me arrisco a dizer que mesmo se a gente tivesse um banco perfeito, tá a foto de absolutamente todas as pessoas do mundo lá, então não tem como ter erro sobre ninguém. Quando a gente está falando de segurança pública no Brasil, a gente está falando de sistema penal. E a gente está falando de vários estudos que demonstram quanto o sistema penal no Brasil é seletivo e o quanto ele tem um alvo muito bem especificado. Então, trazer uma tecnologia para essa área significa, em última instância, ainda contribuir para esse sistema. E aí, quando a gente está pensando especificamente sobre tecnologia, ainda recai sobre ela todo um manto de suposta neutralidade, né? Então, como é que a gente tem estudos, mas depois que a pessoa é presa, a gente precisa demonstrar que o sistema errou. E hoje a gente tem o Conselho Nacional de Justiça fazendo estudos sobre reconhecimento fotográfico, que, para quem não conhece, é uma ferramenta aí do processo penal, para que, né, as pessoas, depois de um crime, possam identificar ali, a partir de um banco de imagens da polícia, quem possivelmente cometeu aquele crime. Só que a gente está falando de pessoas. Eu não lembro o que eu comi ontem de noite, eu não lembro o que eu almocei ontem, eu vou lembrar de uma pessoa que me agrediu e, portanto, provavelmente gerou um evento traumático na minha história, e eu vou conseguir reconhecer ela num livro de milhares de pessoas desconhecidas. Isso já é difícil de barrar. Hoje em dia a gente tem muitas prisões equivocadas por reconhecimento fotográfico, e aí a gente adiciona a tecnologia com reconhecimento facial, que ainda goza de certa forma dessa neutralidade por causa de uma suposta objetividade, né? A tecnologia, ela não tem preconceitos. Só que a gente esquece que a tecnologia ela é feita por pessoas, ela é feita por seres humanos. Então, a tecnologia não é neutra nesse sentido, na medida em que pode reproduzir esses preconceitos. Só que aí, para além disso, quando a gente volta, então, para essa questão de proteção de dados pessoais, eu não sei vocês, mas eu definitivamente não, no momento que eu postei uma foto no Instagram, eu não consenti que essa foto fosse parar num banco de dados de uma empresa de reconhecimento facial, e muito menos para que a polícia tenha acesso. E não é, ninguém está devendo nada. Realmente, ninguém está devendo nada, mas a gente tem uma lei geral de proteção de dados justamente para impedir o uso indevido de dados pessoais. E é aí que fica a questão, né? Como é que fica diante dessa quantidade de tecnologias aqui que utilizam, né, sistemas de inteligência artificial que eu trouxe? Como é que fica a quantidade de dados que é utilizada em todas essas ferramentas? A gente está falando de fotos que são subidas nessas plataformas, nesses aplicativos, enfim, de inteligência artificial. A gente tem todos esses dados informacionais, né, de texto mesmo, que a gente fornece para o ChatGPT. Nós temos empresas que estão se utilizando, fazendo uma varredura de toda a internet para conseguir oferecer o seu produto como um ótimo produto com alto índice de eficiência para fins de segurança pública. Então, como é que fica toda essa quantidade de dados que é utilizada, né? E aqui eu estou menos para trazer respostas e mais para trazer perguntas, né? Até eu tinha conversado com a Mili sobre a temática do projeto, desse evento, e realmente minha área é inteligência artificial, mas cada vez mais eu tenho visto a necessidade de voltar para essa disciplina de proteção de dados, porque uma coisa não está mais desvinculada da outra, né? Hoje, talvez nunca tenha estado. Hoje, no evento do CGI também, a gente teve uma keynote, a Ivana Bartoletti, que é da empresa Wipro, e ela falou sobre o quanto a gente precisa dessa interdisciplinaridade, realmente, de pessoas de diferentes áreas para a gente conseguir, hoje, lidar com todos os desafios que se impõem à proteção da privacidade. E
essa relação intrínseca hoje entre IA e o uso de dados pessoais demonstra que a gente olhe para esses problemas e comece a buscar efetivamente o que a gente pode fazer, né, as soluções a respeito disso. E aí, só para demonstrar agora, entrando mais um pouco nessa questão jurídica da coisa, talvez, né, dando uma introduzida nessa questão jurídica, teve notícias, né, que falaram, depois desse boom do uso de aplicativos que geravam rosto de bebês, enfim, para as pessoas, mas que armazenavam, portanto, aqueles dados que as pessoas estavam colocando ali naquela plataforma, tiveram notícias falando sobre o que estava nos termos de uso desse aplicativo e de outros, enfim, que muitas vezes as pessoas não se atentam, né? Esse Remini aqui eu estou trazendo realmente para fins de exemplificação, porque eu acredito que tenha mais outros que possam ter sido utilizados. Eu realmente só vi as fotos das pessoas compartilhando nas redes sociais. Mas esse aplicativo, por exemplo, a gente sobe uma foto no aplicativo e a gente acha que é só essa informação que está sendo adicionada ali. Mas esse aplicativo, por exemplo, ele coletava ainda outros dados pessoais, como endereço de IP, identificadores de publicidade, dados sobre as atividades online, localização, informação sobre o aparelho, e tem dados, inclusive, que nos termos de uso constavam que poderiam ser armazenados por até 10 anos por aquela empresa. E isso a gente está falando só dessa empresa. Mas os termos de uso ainda previam que todas essas informações, enfim, que se não todas, pelo menos parte dessas informações poderiam ser compartilhadas com empresas terceiras. Então, muitas vezes eu estou ali fornecendo dado para aquele aplicativo, enfim, porque eu quero realmente saber como vai ser minha família no futuro, e aí eu não me atento para essas cláusulas que falam sobre todas essas informações que eu estou subindo ali, que podem ser direcionadas, por exemplo, para empresas que trabalham com marketing, para empresas que trabalham com publicidade. Então, é importante, e aqui depois eu vou trazer um pouco de alguns pouquíssimos tópicos da própria Lei Geral de Proteção de Dados mesmo, para a gente perguntar, isso tudo está realmente certo? Será que armazenar esses dados por 10 anos é realmente necessário? É um tratamento que precisa realmente ser feito para a finalidade daquele aplicativo, para a finalidade daquela empresa? Então, a gente começa a se questionar a respeito disso e das implicações desse tipo de serviço, né? O ChatGPT, por exemplo, eu estava dando uma olhada, porque sim, a gente, né, traz essa perspectiva crítica a respeito da tecnologia, mas eu, obviamente, uso a tecnologia também. Só que é importante a gente saber como é que a tecnologia funciona, e aí eu fui lá olhar nos termos do ChatGPT para pegar esse trecho aqui, que ele fala sobre o uso dos dados pessoais. Aqui, inclusive, eu acabei não traduzindo, mas ele traz ali que todas as informações que são adicionadas na plataforma, elas são utilizadas para fins do treinamento do próprio sistema. Esse aqui ele não chega a passar, por exemplo, para fins de publicidade, para fins de direcionar serviço. Eles informam que é realmente para melhorar a ferramenta. E aqui, inclusive, tem a opção de não permitir que os dados que estão sendo colocados ali sejam utilizados para fins de treinamento. Se não me engano, aquele aplicativo de fotos de bebê, ele também permitia que a pessoa optasse. Mas muitas vezes as pessoas nem sabem o que está sendo coletado, muito menos que elas podem optar por não ter os seus dados coletados. Então, mas aqui no ChatGPT foi relativamente fácil de encontrar essa informação, o que também é muito importante. Esse vídeo aqui, eu quero só ver, eu queria só ver o que era que eu tinha colocado, porque agora eu não me recordo. Ah, mas esse aqui era o vídeo, depois eu mando para vocês também, esse aqui é o vídeo da reportagem do The Intercept, até vou ver se eu consigo encontrar para vocês, porque é um vídeo que eles falam, eles problematizam exatamente essa questão da... Opa, coloquei para tocar aqui, eu vou colocar para vocês no chat, que eles perguntam se todas as fotos que a gente colocou nas redes sociais, elas fossem utilizadas como banco de dados para fins de reconhecimento facial, para fins de segurança pública, se a gente estaria ok com isso. E aí problematiza toda essa questão que eu acabei já adiantando para vocês, acerca do que a Clearview AI, né, tem feito aí, que essa reportagem denunciou. E aí fica essa questão, né, até
eu tô passando um pouco rápido pelos pontos, eu acredito que a minha apresentação ela vai acabar talvez antes dos 40 minutos, mas aqui eu trouxe algumas questões para a gente pensar sobre o que a gente quer, o que a gente conclui a partir do uso de todos esses dados, né? Tudo que está na internet é realmente público? As pessoas só lerem lá para marcar uma caixinha, né? Eu aceito os termos de uso, e os termos de uso estarem ali de uma forma que a gente não consegue acessar claramente. Isso é consentimento? Eu estou consentindo realmente no momento que eu subo uma foto ali naquele aplicativo, que ele acesse todos esses dados, e aí, juridicamente, sim, porque a gente disse sim, mas eu trago essa pergunta mais para a gente refletir realmente se no momento que a gente sobe uma foto ali, a gente está de acordo, no fundo, com tudo aquilo que está sendo armazenado e muitas vezes ali por 10 anos. Então, será que o que a gente... a forma, né, como esse consentimento é dado, a forma como as empresas coletam essas informações na internet, está tudo certo? Uma discussão que vem muito a partir disso é que inclusive, a gente está debatendo quando a gente fala também sobre regulação de plataformas, é também a questão, e a regulação da inteligência artificial, é a questão do direito autoral. E eu acabei não colocando em todas as fotos aqui, mas na maioria das fotos que eu apresentei aqui, está ali a fonte, página tal. E isso gera justamente porque as fotos podem estar protegidas por direitos autorais, pode ser que não, mas muitas vezes estão. E é importante a gente saber disso, porque a gente não é porque está na internet que qualquer pessoa pode utilizar essa imagem, por exemplo, comercialmente. É necessário essa autorização para que essa imagem seja utilizada dessa forma. Então, será que a minha imagem, quando eu subo no Instagram, né, eventualmente o Instagram pode utilizar, mas será que eu estou autorizando que qualquer pessoa utilize aquela imagem? Para fins de treinamento de aplicativos que geram imagens, que vai gerar a foto do gato na lua em cima do cavalo, ela vai pegar essas referências para construir essa imagem, da onde? Vai ser de um artista? Vai reproduzir traços de um artista que já existe? A gente tem hoje denúncias de alguns artistas falando sobre o quanto algumas inteligências artificiais, na hora de pedir, faça uma arte como fulano, a inteligência artificial pega o que ela tiver de acúmulo ali a respeito daquele tipo de material e vai entregar um conteúdo muito similar, às vezes idêntico, que a gente não consegue nem distinguir. Né? A gente tem, inclusive, iniciativas aí ao redor do mundo para tentar, enfim, colocar marca d'água para identificar, né, quando imagens são geradas por meio de inteligência artificial, mas é uma discussão que tem se intensificado cada vez mais agora, principalmente com o uso de IA generativas, mas com o uso da IA como um todo, né? E aí, esse é uma das camadas em relação a problemas e que podem advir e que a gente tem que se preocupar quando a gente está falando de proteção de dados pessoais. Por exemplo, seguindo nessa ideia de que tudo que está na internet é público, muitas mulheres, inclusive atrizes internacionais, têm tido seus rostos colocados em vídeos de pornografia por meio desses aplicativos. Então, a utilização da tecnologia para fins de reprodução de um tipo de discriminação, né, de um tipo de violência, uma violência de gênero aqui, de colocar mulheres que muito provavelmente não autorizaram o uso das suas imagens para esses fins. E não somente esse grupo minoritário, né? E a gente está falando aqui de outro grupo vulnerável também, como, por exemplo, crianças. Hoje em dia, também se tem notícias de que a inteligência artificial, por exemplo, pode atrapalhar investigações de pedofilia e exploração sexual, porque muitas vezes se tem uma dificuldade em identificar as vítimas de pedofilia. Porque se a gente consegue colocar a imagem de mulheres, enfim, nessas situações, pegando, muito entre aspas, porque eu não concordo, o que está público, né, na internet dá para se utilizar para esses fins criminosos. Então, as repercussões são muito grandes, né? A gente pode pensar, a gente pode utilizar a inteligência artificial
para tentar fazer uma identificação, enfim, mas tem uma identificação de um criminoso, que muitas vezes pode ser falha, mas tem essa inteligência artificial que vai trabalhar com aquela imagem ali também para esses fins criminosos. Então, quais são os limites? A gente aceita esse tipo de tecnologia, a gente aceita esse tipo de desenvolvimento, né, da inteligência artificial. E aí, me encaminhando para o final da minha fala, eu trouxe duas questões regulatórias, na verdade, que vão nos dar o mínimo de aportes, né, e a gente espera que cada vez mais, em relação a quais instrumentos lidar para trabalhar com essa temática, né, que envolve a proteção de dados pessoais e o uso da inteligência artificial. Aqui no Brasil, a gente tem a LGPD, a nossa Lei Geral de Proteção de Dados, e atualmente também o Marco Regulatório da Inteligência Artificial em construção. A Lei Geral de Proteção de Dados, muito provavelmente vocês já estejam mais familiarizados, mas para quem não está acompanhando muito, né, o andamento do Marco Regulatório da Inteligência Artificial, a gente começou a discutir ele principalmente a partir de 2020, com um rápido andamento do projeto de lei 21 de 2020, que nasceu na Câmara dos Deputados, mas teve uma tramitação muito rápida na Câmara, até ser aprovado e ir para o Senado Federal, mas uma crítica muito grande que a gente teve enquanto IRIS, mas também enquanto Coalizão Direitos na Rede, foi de essa versão, né, do 21 de 2020, do PL 21 de 2020, ser muito mais uma carta principiológica e trazer muito mais princípios e valores do que efetivamente ferramentas com as quais a gente pudesse responsabilizar empresas por eventualmente descumprir alguns dos princípios que estavam ali. Para se ter noção, a gente tinha um princípio de busca pela neutralidade, e aí o próprio conceito de neutralidade já está muito equivocado, porque que neutralidade é essa? É realmente possível alcançar uma neutralidade na tecnologia? E eu acredito que não. Mas a busca pela neutralidade, ela era uma sugestão, uma recomendação de que os agentes envolvidos no desenvolvimento da inteligência artificial buscassem mitigar os vieses dentro dessa tecnologia. Então, era uma mera recomendação. Qual é o tipo de enforcement, qual é o tipo de responsabilidade, né, accountability que a gente vai ter em cima de um princípio que é uma mera recomendação. E aí, a partir do final de 2021, início de 2022, o PL 21 de 2020 foi para o Senado, e lá a gente teve a organização de uma comissão de juristas para debater um substitutivo a esse projeto de lei. E aí, ao longo de 2022, a gente teve diferentes oportunidades de discussão promovidas por essa comissão. Por exemplo, nós tivemos uma consulta pública, nós, enquanto IRIS, pudemos enviar, eu também, enquanto membro do Alcautun Unilever, participei da contribuição, que a gente chamou carinhosamente de documento preto, ao contrário dos white papers da União Europeia, justamente para apontar questões relacionadas a pontos a melhorar, né, e pontos ruins que deveriam ser deixados de lado em relação ao 21 de 2020 para ser considerado nesse novo substitutivo. Mas, além dessa consulta, a gente teve as audiências públicas, que nós, enquanto IRIS, pudemos participar também, e um seminário internacional para trazer aí as contribuições, né, do exterior, do estrangeiro, enfim, para o nosso cenário nacional. E é muito importante sempre que, quando a gente está falando desse tipo de regulação, que apesar de a gente olhar para o mundo afora, e mais importante que isso, olhar para mundos que possuem as mesmas ou realidades similares às nossas, como outros países do sul global, que a gente entenda que quando a gente está falando de tecnologia, mas quando a gente está falando de diversas temáticas, é importante que a gente pense numa regulação que faça sentido no nosso contexto, porque muitas vezes normas em relação a sistemas de IA aqui da União Europeia, podem não fazer nenhum sentido na nossa realidade. Então, sempre fazer essa consideração em relação ao nosso contexto. Mas aí, a gente teve, no final do ano passado, o relatório da Comissão de Juristas, com essas mais de 900 páginas, convido todo mundo a conhecer, porque realmente é um documento muito bom, apesar de bem extenso, e a gente teve um projeto muito melhor em relação ao anterior,
que foi protocolado recentemente, agora no final do segundo semestre, como o projeto de lei 2338 de 2023, e apesar de ainda ter muito a melhorar em relação a ferramentas, principalmente contra a discriminação, né, a gente tem outros pesquisadores que também vão pontuar isso, o Tarcísio, como eu já falei, e outras pessoas, ele também trouxe significativos avanços em relação ao que a gente já tinha. Então, pelo menos a gente tem um conjunto de ferramentas mais interessante. Mas aí, antes de passar especificamente para alguns tópicos que eu pontuei em relação ao projeto de lei 2338, eu queria destacar aqui alguns princípios mesmo, e aqui eu não estou nem falando, porque, assim, geralmente a gente pode até ignorar princípios, fundamentos da lei, mas eles são realmente muito importantes para a gente compreender qual é o escopo, né, qual é o fundamento realmente daquela lei, o que está por baixo ali, que a gente vai conseguir utilizar, mesmo não sendo um instrumento mais direto, assim, para a gente aplicar a lei, mas que a gente vai conseguir utilizar para subsidiar o nosso conhecimento em torno daquela matéria. E aqui, por exemplo, o artigo 6º da LGPD trazia a finalidade como um de seus princípios, baseado na realização de um tratamento para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular, a adequação, que é a compatibilidade desse tratamento com as finalidades informadas ao titular, a necessidade, que é uma limitação do tratamento ao mínimo necessário para a realização de suas finalidades, e muitos outros que poderiam ser mencionados aqui, mas aqui eu listei só os 3 primeiros. E aí a gente olha para isso, e a gente olha para esses aplicativos, a gente olha para todas essas ferramentas que a gente já discutiu, será que está realmente alinhado a gente fornecer dados de endereço IP para um aplicativo que promete só entregar umas fotos a respeito de um possível filho a partir da nossa imagem? Será que está tudo isso, todos esses dados que são tratados estão observando esse mínimo necessário, né, o tratamento mínimo? São questões que a gente, claro, pode articular na hora, né, da gente lidar com esse tipo de questão, mas é importante para a gente refletir porque muitas vezes a gente, eu quero utilizar o Facebook, então eu tenho que aceitar os termos de uso e de serviço. Mas a gente tem aí ao redor do mundo, inclusive, Big Techs sendo responsabilizadas, por exemplo, até na União Europeia e em outros lugares, né? Tem tido discussão, a gente tem nos Estados Unidos também discussão, por exemplo, a respeito do Google Fotos já, peço desculpas pelo barulho aqui da rua, mas a gente tem diferentes empresas que têm sido responsabilizadas em relação aos tratamentos que trazem aí, né, em relação aos seus usuários, tratamento dos dados dos seus usuários. A título de exemplo, recentemente, não em virtude da Lei Geral de Proteção de Dados da União Europeia, mas em virtude do Digital Services Act, que é o DSA famoso, agora que foi aprovada a regulação de plataformas para a União Europeia, o TikTok vai tornar opcional a recomendação de conteúdo por meio do seu algoritmo. Então, as pessoas vão poder optar se elas realmente querem que o conteúdo que chega até elas através do TikTok seja por meio de um algoritmo. O algoritmo faça todo ali o profiling, né, da pessoa para conseguir recomendar aquele conteúdo. E aí, aqui no Brasil, a gente tem a LGPD, mas a gente tem também essa discussão que está sendo travada hoje com o 2630, o projeto de lei 2630, mas que eu também não trouxe aqui porque fugiria um pouco, mas é algo que vai servir também como um instrumental para a gente conseguir lidar com essas questões. Aí, o artigo 7º, por exemplo, a gente tem quando que o tratamento de dados pessoais poderá ser realizado. Aqui, o primeiro inciso fala já sobre o fornecimento do consentimento, e aí, no parágrafo 3º, a gente vai ter já uma previsão a respeito do tratamento de dados pessoais cujo acesso é público, e ele deve considerar a finalidade, boa-fé e o interesse público que justificaram a sua disponibilização. Então, a gente volta a questionar, será que tudo que a gente posta na internet é necessariamente público para qualquer pessoa utilizar para qualquer fim? O que é esse consentimento explícito em relação a esse tratamento de dados pessoais? E, assim, isso são questões para a gente refletir, mas talvez vocês tenham mais respostas do que eu, que, né, estou voltando, né, para essa área da proteção de dados pessoais mais aprofundado, porque esse desenvolvimento de inteligência artificial não pode ser descolado desse tipo de estudo.
Então, como é que fica em relação a essa questão do consentimento? Esses foram só 2, assim, eu estou falando do início da lei. Eu poderia trazer toda a LGPD, a gente passar ponto a ponto aqui, a gente teria vários argumentos, talvez, para questionar algumas práticas que a gente viu em alguns dos aplicativos que a gente conversou aqui até o momento, né, que eu trouxe para vocês, pois quero ouvir vocês também. O projeto de lei 2338, ele também vai trazer algumas ferramentas importantes, né? Ele ainda é um projeto, ainda vai ser muito e precisa ser muito aprimorado, mas ele já traz algumas evoluções muito importantes e consideráveis em relação ao seu antecessor, que em relação ao projeto de lei 21 de 2020, que vinha encabeçando a discussão antes, como, por exemplo, a necessidade de maior transparência, de maior fornecimento de informações nítidas e adequadas às pessoas, que utilizam sistemas de inteligência artificial, então saber não somente quando estão falando ou quando estão lidando com um sistema de IA, mas saber, por exemplo, se há um sistema que traz recomendações, como que ele faz, de que forma ele faz, quais são as suas consequências, quais as categorias de dados pessoais utilizados no contexto do funcionamento do sistema de inteligência artificial. E, inclusive, eu acho que eu acabei não trazendo, mas todas essas informações elas precisam estar disponíveis de forma acessível também, porque uma coisa é eu querer saber realmente, eu quero saber como é que essa decisão foi tomada, e a pessoa me entregar um relatório de redes neurais informando quantos milhões de processos foram elaborados ali para chegar naquela resposta, e eu, que não sou da área técnica, não vou entender nada. Então, é importante também que essas informações, quando elas são prestadas, que elas seja possível de compreendê-las para quem não é da área técnica, né? Para quem vem de um local diferente, que muitas vezes não vai entender ali o código. O artigo 10 do projeto de lei também vai trazer que a previsão, né, da intervenção ou revisão humana, que a gente não pode se aprofundar muito em relação a isso na LGPD, mas aqui no Marco Regulatório da IA vai trazer, em especial para quando esses sistemas de inteligência artificial produzem efeitos jurídicos relevantes ou que impactam de maneira significativa os interesses da pessoa, como por meio da geração de perfis e realização de inferências, a possibilidade de as pessoas pedirem intervenção ou revisão humana, né? E realmente, às vezes, as pessoas pensam, olha, eu não me importo de receber anúncio direcionado, porque ali eu já recebo, o conteúdo está ali na minha frente, só que trazer também essa geração de perfis num artigo que vai falar sobre os impactos, sobre os interesses da pessoa e efeitos jurídicos relevantes, reforça, por exemplo, o que a gente já viu de autores que vão falar, por exemplo, sobre governamentalidade algorítmica e como as BOF, enfim, que também a gente traz essa questão do capitalismo de vigilância, sobre o quanto esse tipo de profiling, né, essa geração de perfis, ela realmente impacta, inclusive, na nossa subjetividade, na nossa identidade. Então, é sim importante que, nesses casos, em algo que pode afetar a forma como a gente enxerga o mundo, inclusive, é importante que a gente tenha essa possibilidade de estar ali falando com o humano, estar ali pedindo a revisão daquela decisão, né? Depois a gente vai ter também a menção em relação ao uso de dados pessoais sensíveis, né, sendo vedadas, no caso aqui, a implementação e o uso de sistemas de inteligência artificial que possam acarretar discriminação, por exemplo, através do uso de dados pessoais sensíveis. Então, a gente tem novamente essa proteção em relação a isso, mas esses são apenas alguns exemplos, assim. Para finalizar agora de verdade, eu trouxe esse trecho do relatório, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conferir, da Agência Nacional de Proteção de Dados, que é a análise preliminar que eles fizeram em torno do PL 2338 de 2023. Inclusive, é um posicionamento muito importante, né, já que eles se colocaram como a autoridade que poderia ser a autoridade-chave na regulação da inteligência artificial. A gente tem tido aí discussão sobre a autoridade competente na regulação de plataformas, mas também na regulação da inteligência artificial, diferentes instâncias, inclusive, né, se colocando como possíveis para esse debate,
E aí a NPD traz uma série de considerações relacionando o quanto o PL 2338 está ligado a pontos que a própria LGPD já traz. Então, o relatório ele é muito importante nesse sentido. Acabei não trazendo alguns trechos aqui, mas eu recomendo que vocês deem uma olhada, porque eles vão associar, inclusive, alguns dos artigos que eu trouxe ali, demonstrando quanto uma lei consegue auxiliar a outra e o quanto isso é importante, na verdade, né, principalmente considerando que a gente precisa de um arcabouço jurídico forte para lidar com esses possíveis danos, com esses desafios que têm sido trazidos em relação ao uso de IA e produção de dados pessoais. E aqui eu finalizo minha fala com 2 citações da Bianca Kremer. Esse slide, inclusive, essa citação eu roubei do slide do Tarcísio de hoje de manhã, que ele traz esse trecho da Bia, em que ela falou, e aí eu trago novamente para minha perspectiva racializada, de que todas essas questões que a gente trouxe aqui, né, que eu trouxe aqui para a gente discutir sobre proteção de dados e IA, ela ainda vai ter um impacto diferenciado sobre diferentes grupos, sobre distintos grupos sociais. Então, privacidade, autonomia, autodeterminação informativa não se dão nos mesmos termos quando a gente considera a população branca e população não branca. Isso aqui vem muito mais como provocação, porque precisaria de mais 1 hora para conversar com você sobre isso, para a gente conseguir aprofundar nessa temática. Mas é para a gente entender que essas questões, elas afetam esses grupos minoritários e por isso que é importante que grupos minoritários estejam também à frente dessa discussão para conseguir colaborar. E aqui mais um trecho da Bianca, em que ela traz na tese dela sobre tecnologia, né, direito e raça, sobre o quanto é desafiador ultrapassar essa ideia de neutralidade que as tecnologias trazem. De que, enfim, por serem baseadas em métodos matemáticos, em códigos, em padrões, elas poderiam não reproduzir, né, os preconceitos que a gente vê diariamente. Só que o problema é que a gente vê o contrário. A tecnologia não apenas é capaz de propagar preconceitos e discriminações, como também lhes conferir alta escalabilidade, já que seu alcance é potencializado. E para fechar mesmo, tem uma fala da Ruha Benjamin no livro dela, o novo Jim Code, The New Jim Code, em que ela fala que para a gente lidar com os problemas que a inteligência artificial traz, é menos importante a gente olhar para a finalidade para a qual ela foi feita, porque muitas vezes, provavelmente, ela não vai ter sido feita para ser discriminatória, mas é importante que a gente olhe para os seus resultados, porque independentemente, muitas vezes, da finalidade, ela pode estar gerando resultados ruins, e é com esses resultados que a gente vai ter que lidar. Obrigada. Fica aí meus contatos para quem quiser também seguir o debate. A gente segue agora, mas para além, pelas redes aí, fico à disposição. Então, pessoal, quem quiser perguntar, a hora é agora. Enquanto a Fê estava falando ali sobre os vieses e, enfim, né, aqui nesse caráter mais de raça, mas quando estávamos fazendo a pesquisa ali da revisão sistemática, que a gente tem que avaliar o risco de viés, né, os vários riscos de viés, e que eu acho que isso é uma coisa que não é muito usual, pelo menos não para o direito, né, saber identificar quando há risco de viés, quando não há, verificar a qualidade da evidência, ter algo que possa mensurar o que a gente pode levar em consideração, o que faz sentido, o que não faz para a nossa realidade, isso faria bastante diferença na hora da gente poder pensar, por exemplo, em uma inteligência artificial muito, entre aspas, neutra, né? Mas que pelo menos saiba identificar os seus vieses, né? Acho que é mais nesse sentido. Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta. Sim, pessoal, vai ficar disponível e vai ser disponibilizada no YouTube. Agora, inteligência artificial, por exemplo, na parte da saúde, né, é uma coisa que eu preciso me dedicar mais a estudar isso, mas acho uma coisa bem complexa, né, porque está lidando aí com dados sensíveis, né? Exatamente.
Inclusive, tem estudos também abordando, na verdade, sobre como a utilização de algoritmos, por exemplo, para determinar pessoas que precisam de maior urgência no atendimento médico nos Estados Unidos, muitas vezes pessoas brancas em melhor estado de saúde do que pessoas negras tinham acesso mais facilmente ao atendimento do que uma pessoa negra que realmente tinha, né, uma necessidade maior ali. Então, muitas vezes, essas informações que eram lançadas ali e sem considerar adequadamente esses critérios, né, raciais e até mesmo de gênero que podem impactar nesse resultado, acabavam gerando esse tipo de questão. E até conversando, enfim, com colegas da área técnica, na maior parte das vezes, pode ser que quem era da área técnica prefira priorizar pela eficiência do sistema. Só que muitas vezes, para a gente garantir maior segurança, a gente tem que diminuir um pouco a eficiência para aumentar a segurança e reduzir aqueles problemas que podem advir dela ali. Quando eu falo de segurança, por exemplo, eu sempre cito o exemplo do cinto de segurança de carro. Ninguém queria usar cinto. Teve uma época que, quando foi implementado o cinto, ninguém queria usar. Era uma loucura, ninguém... E foi preciso criar uma lei para tornar obrigatório o uso do cinto para as pessoas poderem... não, tem que usar. Hoje em dia, os carros já vêm incorporado com o próprio bip ali. Se tu não usar o cinto, ele vai ficar te incomodando até que você ponha o cinto. Então, é uma questão cultural, né? Sim. Daí a gente tem que pesar a usabilidade do sistema, e aí entra a questão do privacy by design, né? A soma positiva, a usabilidade do sistema e a segurança do que está sendo colocado ali. Exatamente. É necessário fazer sopesar essas questões, né? Sim. Mas eu fico... Mas, na verdade, a gente acha assim, a inteligência artificial vai fazer isso com a saúde. Na verdade, a internet das coisas, ela está demonstrando que isso já existe. Por exemplo, monitoramento cardíaco, ele te avisa se ele está fazendo o controle, ele te manda um relatório para o teu e-mail e tudo mais. Outra questão que eu fiquei pensando do reconhecimento facial foi agora que eu não sei como é que está aí em BH, mas aqui estão colocando bastante reconhecimento facial nos prédios. Uhum. Então, assim, é uma coisa que eu acho bem problemática também. Pois é, exatamente. E é que, assim, acho que a tecnologia, para além dessa neutralidade, acho que também goza muito de uma presunção de a tecnologia ela é a solução, vamos solucionar esse problema com a tecnologia. E, logicamente, aqui não é um discurso, às vezes eu esqueço de fazer esse disclaimer, mas não é um discurso contra a tecnologia, né? A gente pode, sim, utilizar ela para determinados fins. ChatGPT me auxilia muito a pensar em e-mails que eu não estou conseguindo ver por onde é que eu começo. Então, é importante a gente olhar para isso, mas também sobre esse tipo de repercussão, né? O reconhecimento facial, a gente tem essas campanhas para fins de segurança pública, especificamente, principalmente por causa das repercussões, mas também é necessário a gente observar esses usos para fins privados, o quanto eles realmente são necessários, porque é uma grande quantidade de informações pessoais, e se a gente para pensar no reconhecimento facial, eu fornecer para essa empresa do meu prédio, que enfim, não, né, meu prédio hipotético, meu prédio não tem reconhecimento facial ainda, provavelmente, mas a gente fornecer um dado muito pessoal, que é o nosso rosto, que é as características do nosso rosto para uma empresa privada, né? Então... e que não, assim, que vamos ser sinceros, é difícil, assim, ter um alto recurso para investir em segurança, porque isso demanda, é caro ter segurança, não é uma coisa que seja barata, né? E aí a gente vê ataques aí das mais diferentes, dos mais diferentes tipos, o último que foi a clonagem dos números dentro das próprias operadoras de telefone. Daí, para tu recuperar todos os teus dados ali, é bem complicado, porque, afinal, você, entre aspas, que trocou de operadora, quer dizer que você não é você para todas as empresas, acaba se tornando algo bem
bem complicado, né? Para além dos vieses que tem a própria tecnologia, a gente tem mais essa questão da própria segurança da informação. Que ontem o professor Cleobert nos comentou, né, de tentar pensar em como que as coisas, nesses cenários ruins, esses cenários ruins que podem acontecer, tentar ficar imaginando, e enfim, para que a gente possa pensar em caminhos para prever que isso aconteça, né? Se blindar de alguma forma. Exatamente. Deixa eu ver se alguém mais tem alguma questão. Bem, então, pessoal, eu, em nome de todo o Laboratório BRID, gostaria de agradecer a participação de todos os presentes, né? Nós tivemos vários inscritos na nossa amostra, nós tivemos uma limitação de lugar para que a amostra fosse, para que a jornada fosse 100% gratuita, né? Como nós nos comprometemos a fazer. Queremos agradecer a Fernanda, a doutora Fernanda, por toda a sua fala, paciência eu responder aqui as minhas perguntas, dúvidas e anseios e tudo mais. Eu tenho certeza que muito irá contribuir para a nossa prática de proteção de dados dentro do Lab. Você é bem-vinda aqui ao laboratório, quando quiser aparecer na nossa sede em Floripa, só chegar. Obrigada. Agradeço também a equipe da comunicação do Lab, que fez toda a parte de divulgação, nos ajudou a concretizar mais um ano de jornada de LGPD, do Laboratório BRID. A gente é um laboratório da UFSC, né? Então todo o trabalho somos nós que fizemos aqui, bolsistas, seletistas, que se envolvem e se engajam para fazer tudo isso acontecer. Tenho muito orgulho em ser BRIDer e trabalhar no BRID, poder fazer parte dessa organização que busca sempre conversar com as mais diferentes vozes, né? Justamente porque é um lugar que está sempre tentando aprender e aplicar esse conhecimento nos nossos projetos, esses diferentes pontos de vista, né? E fazer ser possível a gente ter esse evento dessa forma, sendo gratuito, com troca de experiências, com pessoas que são expert no assunto, é uma coisa que me deixa muito orgulhosa. Por isso eu agradeço ao Jades, aos profs, né, coordenadores, o professor Raul, o professor Eduardo, o professor Celso, que não medem esforços aqui para tornar o BRID uma ponte, literalmente, entre aquilo que a gente é e o horizonte que a gente almeja chegar. No mais, eu peço que, se puderem responder ao forms, então, de avaliação do evento, respondam, pois a gente quer sempre melhorar e proporcionar espaços proveitosos para todos. Mesmo porque 2024, né, a gente vai programar a 4ª jornada da LGPD do Laboratório BRID, aguardem aí maiores novidades. Convido todos vocês, então, amanhã a participarem da nossa mostra científica, amanhã pela manhã, às 9 horas da manhã, que vai ser transmitida no nosso canal do YouTube. Vai contar aí com trabalhos escritos nas partes de proteção de dados na saúde e poder público. Então, pessoal, obrigada novamente. A gente se vê amanhã de manhã para quem for participar, ou nos próximos eventos sobre proteção de dados, ou então entre em contato com a gente ali pelos nossos e-mails e contatos. Até mais, e damos por encerrada, então, a 3ª jornada da LGPD do Laboratório BRID. É isso, pessoal. Muito obrigada. Obrigada,